Olá, sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 6 de maio de 2021. O meu nome é Luís Guerra, estou em Paços de Arcos, no mesmo estúdio que registrou quase 6 dezenas de edições do Posto Emissor. À minha frente está o convidado desta semana. Ele nasceu em Almada no 2º dia de agosto de 1954 e 66 anos depois, aliás, é um mito vivo e bem vivo, segundo posso constatar a partir daqui, através de uma barra de acrílico, estamos devidamente protegidos, com um percurso nos braços do rock. Chega a 2021 com um disco surpreendente intitulado Canções da Casa Escura, canções que, as palavras são dele, foi guardando para o tempo certo, espécie de colheita em repouso. Conhecemos-lo nos UHF, mas ele aqui assume os 3 primeiros nomes, os 3 primeiros nomes de sempre, digamos assim. António Manuel Ribeiro, bem-vindo ao Posto Emissor. Obrigado. Fui eu que amei, eu que te vi, que me deixei prender a ti, prender a ti e naufragar. A história que envolve o mote deste disco é, devo dizer-te, algo traumatizante aos olhos de hoje. Resumidamente, e perdoa-me se eu estiver aqui aparentemente a brincar com isto, porque não é brincadeira. A tua mãe queria que fosses uma criança mais sossegada e começa por pedir ao médico comprimidos para te acalmar. Não satisfeita com o raspanete que acaba por levar do Dr. Grilo, se bem me recordo, resolve atormentar-te com um papão. Vestia-se ela própria de trapos, assustava-te à janela e, como se não bastasse, mandava-te para um quarto escuro ao fundo da casa. E a primeira pergunta, depois de respirar fundo, é: que mãe foi a tua? Disciplinadora, naturalmente. Eu penso que a minha mãe gostava que eu fosse como, sei lá, uma jarra de flores, não é? Sentadinho, sossegadinho e a desfrutar da paz de vida. E eu era um tipo de traquinas porque eu cresci numa casa grande onde havia jardim, onde havia quintal, tinha animais com pombos, galinhas, coelhos, árvores de fruto. Aquilo primeiro era uma floresta, quer dizer, era uma floresta com um bocado de jardim zoológico. Aí tinha um cãozinho e gatos. Portanto, até aqui tudo bem. Sim, mas no fundo o que é que me apetecia? Me apetecia-me fazer aquilo normal para uma criança que está a crescer, que tem energia. É correr, brincar, saltar, partir um braço. Também. E eventualmente sair desse cenário aparentemente idílico, com o cãozinho e com as árvores e não sei o quê, ir para a rua e fazer outras coisas, não é? Para a rua não era necessário, porque eu até, na altura, a Almada tinha muitas quintas. Eu vivia numa quinta, portanto, afastado, vivia ao pé do Cristo Rei, afastado, digamos, do núcleo da cidade, que era mais uma vila. A cidade não, na altura era uma vila. Uma zona alta, então. Sim, nas altas, a chamada Colina da Almada. Portanto, mesmo assim a 300 metros da estátua do Cristo Rei. Do monumento, perdão, ao Cristo Rei. E como tal, eu estava afastado do bulício, dos carros. Isso não havia problemas desse nível. Havia largueza suficiente. Mas a minha mãe queria uma pessoa bem comportada, e bem comportada para a minha mãe estar sossegado. E daí todo este aparato que me parece até um pouco tétrico e digno de alguns filmes de terror. Sim, sabes que eu era miúdo, muito miúdo, quando fui a essa célebre consulta. E ficou-me tão gravada que ainda hoje me lembro dela. Consulta por causa de um braço partido? Não. Para estar sossegadinho. Ok. Mas a tua história começa com, pelo menos a história que aparece no texto da apresentação, começa com um braço partido, creio eu, não é? Aos 5 anos. Aos 5 anos, exatamente. Porque subi para cima de um viveiro. Eu não sei se era de periquitos, se era de canários. Meu pai gostava muito de pássaros, de passarada. E meu pai adorava canários. Mas eu penso que na altura até eram periquitos. E a seguir ao almoço eu fui lá para cima a brincar, porque queria chegar à figueira e caí. E quando caí parti o braço. O lado disciplinador vem da mãe e não do pai? Não. Vem dos dois. Vem dos dois. Só que a minha mãe estava em casa e meu pai ia trabalhar. Pois. E estamos a falar dos anos 50. Final dos anos 50. Sim, final dos anos 50, princípio dos anos 60, onde havia assim um rigor comportamental, uma moral muito rígida, mas muito rígida mesmo. Até na escola a moral se sentia de uma forma
quase militar. Se tu agora tivesses que descrever a tua entrada, talvez não te recordes do primeiro dia de escola, não sei se tens essa memória. Recordo. Chorei à brava. O impacto. Entras na sala, não é? Ou entras pelo menos na escola, no edifício, não sei se sobes as escadas, se era no resto do chão. Subi as escadas, entras e qual é o teu primeiro impacto? Muita gente e um professor a dar ordens e uma régua. E o professor agarrava na régua e batia na secretária para percebermos o volume, o tom e o som. Sabes o quê? E mais do que era assim a escola. E mais do que um retrato na parede, certamente. Provavelmente seriam 2, não é? Do Américo Tomás e do Oliveira Salazar. Provavelmente eram 2. Portanto, o teu terror não foi apaziguado na entrada da escola. Mas depois criam-se amizades, não é? Naturalmente que sim. Aí começamos a crescer e aí começo a desenvolver as minhas qualidades enquanto jogador de futebol. Eu jogava muito bem à bola. E é assim que eu venço muitas vezes a minha timidez e até a amizade se estabelece com o lado contrário. É porque eu jogava bem à bola e isso era fator de diálogo. Sim, eras facilmente abordável, não é? Porque depois queriam todos que eu jogasse da equipa, é verdade. E desde logo vestindo as cores encarnadas ou vermelhas? Isso naturalmente. Eu comecei a ir muito cedo ao Estádio da Luz, ao velho Estádio da Luz. O meu pai levava-me, eu tinha um irmão, mas era mais pequenito, e portanto era eu que ia com o meu pai. Quando ir ao futebol, se ia em família, o Benfica Sporting, eu via aquela multidão a sair de Almada e iam todos nos mesmos transportes, no barco, no autocarro, no metro, e depois havia uma patuscada antes do futebol e havia assim não havia guerra. Basicamente não havia, digamos, aquela cegueira que hoje existe. Voltando ainda à história que deu início a esta conversa, portanto, e também o mote do disco, no fundo, há algo no que és hoje, aos 66 anos, que relacionas diretamente com esse lado mais disciplinador da infância? Ou a tua reação foi o cortar com as amarras e por isso o lado libertino, vingou? O lado pessoal libertino vingou. Aliás, penso que é mesmo aquilo que é o resultado natural digamos, da opressão, aspas, mas a opressão, que a educação que eu sofri até na escola, porque, por exemplo, eu fui da Universidade Portuguesa, era obrigada. Era obrigatório. Fui durante 2 anos chefe de esquina. A gente brincava, porque era chefe de quina. Quina era um pequeno pelotão. E a gente chamava-lhe o chefe de esquina. Eu era chefe de turma e, portanto, por inerência era também isso. E toda essa digamos, essa regulamentação, essa disciplina militar, é um facto, que era mesmo militar. As paradas que nós fazíamos, por exemplo, eu depois soltei as amarras e fui para a minha vida. Mas há uma coisa curiosa, eu sou pai de 3 filhos. Era aí que eu queria chegar. Eu sou disciplinador, fui sempre, mas nunca os obriguei, por exemplo, a imitar-me. Nunca os obriguei a seguir uma carreira porque eu achava que era aquela carreira, não é? Aí não, a liberdade e sobretudo ver crescer a espontaneidade que cada um de nós traz, muitas vezes reprimida, mas que se há de soltar. E nos meus filhos soltou-se. Eu tinha de facto essa questão para te colocar, às vezes a forma como somos educados, mesmo que vamos contra ela ou que tentemos contrariá-la, depois acaba por influenciar anos mais tarde a forma como nós próprios depois acabamos por incutir a educação nos outros. E nem sempre é fazer o contrário do que nos fizeram a nós, às vezes é fazer também um bocadinho aquilo que nos fizeram a nós. Eu só uma coisa que eu guardei foi a disciplina. O meu pai foi muito disciplinador e valeu a pena, porque aí trouxe uma organização até na vida normalmente desorganizada do artista. A minha organizada. E mesmo quando houve desorganização, eu tinha sempre um rumo. Que era a voz do teu pai, tipo grilo. A disciplina que eu adquiri. Mas há uma coisa que eu, por exemplo, a minha filha mais nova, que hoje tem 30 anos, há uma coisa que eu habituei a dizer-me, que ela, como era mais pequena, tinha aquela mania de eu vou dar a volta ao meu pai. Eu dizia, Carolina, só digo uma vez não digo 2 nem 3. A primeira vez vale. Nos anos de maior intensidade de vida de estrada, a tua ausência era notada por eles? Eu já fiz o meia-culpa, olha, com alta definição, do Daniel. E depois os meus filhos caíram em cima de mim a dizer que é mentira, que eu tinha sido um excelente pai. Não, eu não fui um pai próximo, não fui um pai em muitas fases das suas vidas. Não só porque me separei muitas vezes, divorciei-me. Quantos casamentos? 2. Então não foram assim tantas vezes. Fora os ameaços. Nós, quando vivemos com uma pessoa há algum tempo, não há um casamento, mas é uma vivência, não é? Agora, sobretudo, o que é que aconteceu?
um artista que tem uma vida profissional, portanto, eu só vivo da música, eu trabalho música, não tem verões, por exemplo. É difícil, aliás, se um artista tem um verão, a vida dele já está a correr mal. Se juntares a isso os dias em sessões de estúdio, os dias, por exemplo, de divulgação, como hoje aqui está a acontecer, fora de casa, há um lado dos meus filhos que eu não acompanhei. Por exemplo, eu comecei a fazer férias no inverno, normalmente a caminho da neve de Andorra, porque eu não tinha aquilo que se chama um verão. 2 dias, 3 dias, 4 dias, fantástico. Era o máximo que eu lhes podia dar muitas vezes. E portanto aí fui um bocado... Eu senti-me na obrigação de dizer isso ao Daniel, na altura, mas os meus filhos corrigiram-me e não gostaram nada que eu tivesse dito aquilo. E achas que a percepção deles não é a mesma, ou há uma espécie também de cuidado em não te castigar? Se calhar há isso tudo também, mas há uma coisa que me pareceu a mim, nomeadamente da minha filha do meio, a Bárbara. Ela também é psicóloga e portanto tem uma visão diferente das coisas. É que ela disse que eu era o exemplo. A minha frontalidade, às vezes um bocadinho desconcertante. A minha mãe dizia que eu era muito pouco politicamente correto. Eu disse, ainda bem, mãe, ainda bem, não quero ser. Mas os meus filhos viam nisso um bocado a trave da família. E é por isso que eu os reúno, sabes? Agora na pandemia tivemos muito tempo cancelados. Mas eu tenho um almoço ou um jantar ao domingo, sempre que posso, onde reúno a família para a família se fala. Aquilo parece um albergue espanhol. Ninguém se cala, toda a gente fala. Mas é por isso que existe uma família, para nos ouvirmos. Num período de confinamento, num período em que fomos remetidos também para uma casa escura, como aquela que tu referes no disco, gravaste estas canções. Onde é que elas estavam? Porque há aqui eu não lhe queria chamar manta de retalhos, porque é mais do que isso. Há uma certa unidade, há uma coerência, não foi só juntar coisas perdidas. Mas estas músicas têm proveniências variadas. São as tais músicas que eu fui gravando e fui deixando para mim. E claro, é isso que tu disseste e bem, podia ser uma manta de retalhos, mas não é. Eu tinha razão quando às vezes dizia aos músicos, olha, esta canção não é para o Zugaev. Não é. É mais uma que vai aparecer no meio do disco que não faz já nenhuma falta. Então, está lá o contexto, não é? E guardei algumas coisas para mim e agora quando eu juntei com as novas canções que gravei, de uma forma estranhíssima, que é com separação de músicos e sem ensaios, havia ali um todo. E tantos músicos envolvidos, não é? Porque não foram poucos. Aliás, eles raramente se viram, só o baixo e o baterista é que se viam. Os outros não se viam. Alguns até gravaram em casa, porque têm estúdios e, portanto, através do e-mail toma lá da cá. Hoje é assim, mas é estranho. É estranho porque não houve o convívio da sala de ensaios e a discussão que suscita sempre quando estás a fazer um arranjo, isto, aquilo e aquilo outro. As ideias que aparecem, não é? Que fazem a força, muitas vezes, de uma canção. Desta vez foi diferente, mas era meu. E como tal, eu tinha uma ideia para o disco. Eu comecei com 18 canções este disco e acabei com 10, porque era mesmo preciso trazer uma coerência e, sobretudo, uma paz que este disco reflete, um equilíbrio que não tem nada a ver com o estado pandémico que todos nós vivemos e ainda estamos a viver. No texto da apresentação do álbum tu escreves: este disco sou eu com as minhas crises existenciais, os amores e os desamores, a ironia crítica e a alegria de um sujeito igual a todos os que o ouvem e ressentem as canções como histórias da sua própria vida. É-te mais fácil dizeres como te sentes numa letra de canção? É o teu veículo principal? Ou a mesma coisa num registro íntimo podia ser partilhada? A canção é alguma coisa de especial que acontece. Não acontece sempre. Há pessoas que me chamam poeta e eu costumo dizer, eu não sou um poeta. Escrevo poesia, às vezes, mas não me levanto de manhã para escrever poesia. Eu sou um escritor de canções, portanto que, como é que estou a dizer? Formatou-se. A canção exige uma poesia formatada, quase sempre, exceto o último tema, que é um longo poema declamado. Exatamente. Agora, eu escrevo outras coisas, escrevo crónicas e, por exemplo, este livro que eu agora editei em dezembro, são crónicas que valem a pena. Aliás, valem a pena porque as pessoas que foram lendo isto no Facebook, no meu Facebook, disseram, por favor, edite isto em livro. Onde eu transmito o quê? A minha forma já de estar na vida, pacificada, mesmo numa crise. Aliás, eu costumo dizer que não discuto com a realidade. E, portanto, numa crise, o que é que eu sinto? Eu não começo a gritar com a crise, eu quero sair dela. Qual é o trajeto que eu posso tomar para sair de uma crise? E
E portanto, se calhar a poesia neste momento está um bocadinho de lado, mas as canções são um bocado o meu reflexo da vida. São. O Amor Perdi, que é a primeira canção e também foi, creio que o primeiro single, se é que hoje em dia se pode falar em singles, mas pronto, foi a canção da apresentação. Tens razão. Lembra-me a mim um pouco uma certa desolação musical, de um ponto de vista positivo, dos momentos mais calmos, por exemplo, do Surrealistic Pillow, do Jefferson Airplane, ou até dos Love, apesar de menos orquestrado. Olha, quem tu foste buscar? Há qualquer coisa de costa oeste americana no final dos anos 60, quando eles se sentavam talvez a fumar. Pronto. Costumas voltar a esses momentos fundadores, se é que isto para ti faz sentido, não sei, é uma impressão minha. Costumo menos fumar porque eu não sei fumar. Fumar qualquer coisa. São momentos, portanto, eu refiro aos momentos fundadores e não aos momentos fumadores. Não, eu acho foi bonito dizeres isso. Eu comecei a sorrir porque ainda há dias comprei reedições dos primeiros discos dos Love. E que bons que são. E que são com aqueles bónus todos e retomar a escuta daquela. São os discos que a Elektra lançou. Creio, sim, exatamente. Com aquela caixinha de cartão. E é bonito dizeres isso. Porquê? Porque é um bocado a minha formação. Sabes, eu tanto gostava do José Afonso como de repente o Jefferson Airplane, fantástico, aquela Grace Slick a cantar, e o Paul Kantner foi uma das pessoas com que eu comecei a aprender a tocar guitarra, foi com o Paul Kantner. Aliás, depois comprei uma Rickenbacker, não comprei a 12 cordas que ele usava, comprei a de 6, exatamente para ter aquela sonoridade. E dos Birds. Pensei que fosse o Roger McGuinn. Sim, também. Os dois usavam Rickenbacker. Que é um som que introduz uma riqueza tremenda no rock. A guitarra de 12 cordas Rickenbacker é fantástica. É única, aliás, os Birds são disso exemplo, não é? E os Airplane também. Esta canção é daquelas que acontece. Repara que esta canção é quase uma descanção. Agora estou um bocado a aprender com a Ana Moura. Eu desfado, não é? Esta descanção porquê? Porque não tem refrão sequer. Se reparares, há duas melodias, não é? A melodia A e a melodia B. Normalmente a melodia B nós chamamos-lhe o refrão. Mas não é, tens razão. É sempre poema. E digamos que há um fim, um lamento. O lamento do Amor Perdi. É uma das canções que eu guardei para mim, que foi gravada em 96. Na altura eu editei isso num disco do UGF com um dueto com a Néla Deiras. Mas esta canção tem várias coisas bonitas. Foi toda remisturada agora, exceto, não toquei na voz. A voz é de voz no 96. Mas tem um solo de guitarra acústica que é das coisas mais bonitas que eu ouvi. Desculpem lá os meus colegas todos, mas o Rui Padinha fez das coisas mais brilhantes que eu ouvi na minha vida. É esse solo de guitarra. Uma canção bem bonita. A segunda do disco chama-se Somos Assim Portugueses e é sobre uma identidade nacional difícil de descortinar. Fala de umas certas contradições da psique nacional, o mistério entre o bem e o mal. O que é que faz de nós portugueses? Do que é que somos feitos, na tua opinião? Se tivermos que explicar isto a alguém e tivermos muito pouco tempo, eu sei, é preciso. Oh, Luís, por favor, não é? Nós somos quase bipolares. Repara agora na questão da pandemia. Há cerca de 14 meses nós descobrimos que também estávamos com a pandemia dentro de portas e de repente tornámos um exemplo para o mundo inteiro, citados New York Times, sei lá, por aí fora. Depois tornámos os piores do mundo. Já estamos outra vez a ser os melhores. Isto é próprio de um país. Isto é próprio de um grupo, não é? Apesar de tudo, eu sinto muitas vezes que os portugueses se sentem em Portugal como inquilinos. Não, nós somos a nação mais velha do mundo com um território definido. E uma língua também definida. Nós não temos dialetos. Temos o mirandês, ok? E nos bares de Lisboa e até em Almada há ali uns dialetos, mas isso é entre alguns grupos para comunicarem mais facilmente. E, portanto, toda essa unidade devia nos dar uma consciência, muitas vezes, de nação. Nós perdemos-la constantemente. Essa canção fala um bocado desse aspecto bipolar, do melhor e do pior, do bem e do mal, não é? Nós estamos quentes, estamos frios, no mesmo momento, na mesma hora. Aliás, como diz o poema, na mesma hora nós conseguimos ir de um extremo a outro. Por outro lado, talvez, não sei se concordas comigo, é óbvio que eu não sei como é que as outras nações, o funcionamento próprio das outras nações, conheço o da nossa, mas parece que somos um povo que acaba por refletir muito sobre si próprio. Isto é, mas especialmente para encontrar os defeitos. Sobre o medo. Sim. Quando o medo toca, nós então paramos. Cuidado. É preciso fazer alguma coisa. E vamos fazendo. É preciso uma grande emoção em Portugal para... Sabes que eu às vezes fico um bocado triste que só, por exemplo, a Seleção Nacional é que nos motiva enquanto
nação. É verdade, quer dizer, lembras-te daquele senhor brasileiro que mandou pôr as bandeiras à janela? Sim, escolar. Toda a gente pôs bandeiras, até eu pus. Cheguei ao jardim, pus lá fora uma bandeirinha. E isto é incrível, mas simultaneamente é redutor. Então, mas só por isso é que nós somos uma nação. Nós somos uma nação em consciência, nós somos uma nação. Pronto. Vou citar um lugar como a pátria. Camões, a língua portuguesa. Nós nem a língua portuguesa já respeitamos, não é? E não é a primeira vez que refletes sobre este assunto numa canção. Aliás, quem o faz recorrentemente, como fizeram os cantores e compositores de intervenção, mas também algum rock e muito punk rock. Algum punk rock refletiu também sobre Portugal de outra maneira, tendo a considerar que o país tem desígnios e anseios que estão por cumprir. Atacando agora os problemas e deixando de lado as virtudes, ainda há algumas, creio eu, em que é que costumamos falhar? No rigor. Acho que nós somos muito pouco rigorosos. Mas connosco. Nós somos muito pouco rigorosos connosco. É aquela velha frase, pontapé para a frente e fé em Deus. E isso ocupa muito a nossa forma de ser amador em certas situações. Há uma nova geração, talvez porque a influência tecnológica digital obriga neste momento a um rigor que não havia antes, não é? Tu não podes mais ou menos dizer ao computador que é assim, não, ele diz-te ou é ou não é, só tem duas respostas possíveis, a maior parte das vezes, e portanto esse rigor talvez agora começa a aparecer, mas nós somos muito pouco rigorosos. E por isso somos muito bons a jogar à bola, porque a bola é improvisação no momento, e nós adoramos improvisar no momento. Às vezes é bom para sairmos do enredo, mas como filosofia de vida não penso que seja grandemente interessante. Falta muitas vezes rigor e nós acreditamos que alguém nos vem salvar. Há sempre alguém que nos salva. Ultimamente foi sempre a União Europeia ou os ingressos da Troika em Portugal, e mesmo aí queixamos-nos, quer dizer, nós chamamos-los e mesmo assim queixamos. Claro que eles vêm cá é para estabelecerem um programa, não é? Nós é que não devíamos ter chamado os senhores, ou não devíamos ter chegado ao limite para chamar os senhores. Portugal é talvez seja uma espécie de banda que dá um grande concerto de vez em quando. Mas a digressão toda, às vezes, as reviews não são assim tão fantásticas. É verdade. Mas ao mesmo tempo também temos este lado autocomiseração. Agora não vou meter numa alhada no português. Um lado de autocomiseração que também tem o seu charme, acho eu, não é? Este olhar para o. Estás a fazer assim com os olhos é porque não concordas. Sabes porquê? Porque não, temos aqui dois casos concretos: a questão do Odmir e dos lares ilegais. Então só agora é que descobriram. Pois. Todos nós sabíamos disso, quer dizer, basta eu toco ali na Costa Vicentina, não é? Nos últimos anos dei para aí 3 ou 4 concertos por ali. Toda a gente sabe que aquilo existe, que é verdade. As pessoas estão na rua, estão nas aldeias, estão nos cafés, andam ali a passear. E os lares ilegais. Então só agora é que descobrimos, porque houve uma pandemia. Só agora é que se tornou um problema com P grande, não é? Com P Exatamente, quer dizer, então, mas isto acontece há quanto tempo? Não temos a resposta em termos de Estado e, portanto... Preocupa-te a falta de memória sobre tudo o que conduziu ao 25 de Abril? A falta de memória sobre a ditadura, o silêncio, os espartilhos, a tortura, a censura? Eu sabes que eu tenho... Pois falta, mas às vezes as pessoas não sabem explicar o antes o 25 de Abril e o depois. Por exemplo, eu não lhe chamo revolução, chamo de golpe de Estado, feito por militares. Os militares não quiseram, foi o poder. Fantástico. Fizeram um Conselho da Revolução, inventámos uns governos provisórios necessários, naturalmente, até haver uma Constituição e depois uma eleição naturalmente livre para uma Assembleia da República. Mas acredito que... Só para esclarecer uma coisa, para ser revolução então teria que ser de que forma? A revolução é um povo. Eu acho muita piada às vezes que se diga que houve uma revolução popular. Não houve nada. Houve um golpe de Estado. Foram militares que derrubaram um regime. Porque de outra forma não teria acontecido. Naturalmente que sim. Quer dizer, há um lado aceitante e se calhar até cobarde do povo português que aguentou 48 anos de ditadura. Isto é bom dizer-se. Os golpes, as tentativas de golpes foram sempre feitas por militares e falhadas, não é? Houve, talvez as maiores foram 3 ou 4. E até que aliás, houve um em março de 74 que também falhou, a intentona chamada Intentona das Caldas, da Rainha. Hoje em dia tens um problema, eu já estive em vários debates, e tu para falares a um jovem, não é? Um jovem, um adolescente, sei lá, até aos 25 anos, falas em liberdade. E ele diz, liberdade, o que é que esse tipo está a falar? Liberdade é normal. É o estado de coisas. Nasci em liberdade, há liberdade, tenho aqui o meu iPhone que me vai ligar ao mundo inteiro, não é? E portanto,
é preciso que o discurso seja diferente. E há pessoas que não querem, há grupos que não querem um discurso diferente e querem continuar a falar do antifascismo e assim. Eu nem gosto muito de dizer que houve fascismo em Portugal. Houve ideias fascisantes, mas houve sobretudo uma ditadura, dura, pura, desgraçada, quer dizer, que nos tolheu completamente enquanto cidadãos, enquanto cultura, enquanto seres políticos, não é? Nós fomos, obviamente, encaixotados dentro de uma ditadura. Mas que tinha mais praxis do que ideologia, estás tu a dizer, não é? Ou seja, era mais uma... até nisso era uma ditadura comezinha, não é? Era uma coisa sem... Era. Não foi a falange espanhola, nem foi o fascismo de Mussolini, nem o nazismo de Hitler. Tinha arremedos. Aliás, o Salazar não gostava de tomar decisões fulcrais, quer dizer, aquilo eram meias decisões, como acabaste de dizer e bem, eram tonalidades, não havia, digamos que um confronto ideológico perfeito, não havia, quer dizer, apesar de haver uma legião portuguesa e uma universidade portuguesa à qual eu fui obrigado a pertencer, não era a juventude hitleriana, nem eram os SS. Não lhes tire tudo aquilo que eles fizeram de mal e de horrível neste país. Houve pessoas que desapareceram, não é? Aquela canção que eu gosto, que eu adoro cantar, a canção Era de Noite e Levaram, do José Afonso, fala disso, quer dizer, há pessoas que desapareceram. Para onde foram torturados, mortos e por simplesmente desapareceram, não é? E, portanto, há uma grande dificuldade hoje em dia em falar da história, desmontando a história, mas tocando nos pontos fulcrais. Agora, se nós começamos com slogans e palavreado que vem empacotado de décadas, há 40 anos, já vamos entrar na quinta década pós 25 de Abril de 74. Tens que falar de forma diferente, senão ninguém te percebe. E, portanto, não é esta a maneira de reagir a fenómenos emergentes que castram, no fundo, a liberdade que muita gente toma como garantida, não é? O problema é, por exemplo, temos neste momento em Portugal uma extrema-direita, não é? Sem ideologia nenhuma, aliás, como o Estado Novo. Quer dizer, aquilo é muito pobre, não há digamos, um catecismo, se quiseres, e que vai ter, quer dizer, o que é hoje a ideologia de extrema-direita em Portugal, que é representada, por exemplo, pelo Chega? É a conversa de café, é a conversa de táxi. O que é mau? Isso nós tratamos. E ali está mal, nós também tratamos. Isto não é um contexto nacional, e há pessoas pessoas boas que estão a ir atrás destas ideias. E eu não percebo porquê. Está ao nível do velho, é preciso um Salazar em cada esquina, não é? É mais ou menos a... Sabes que esse paternalismo nunca fugiu. Nós gostamos muito de ter um pai. A nação portuguesa gosta muito de ter um pai. Eu pertenço ao grupo dos patetas que a seguir ao 25 de Abril achava que íamos ficar modernos e europeus. A sério, juro-te. Eu digo isto com toda a clareza. Pensei, e isto ainda hoje não o conseguimos ser. Ainda hoje não o somos. E felizmente estamos na União Europeia, porque senão ainda estávamos mais na cauda desta Europa. Quer dizer, acho que a jangada de pedra já tinha ido embora e estava lá embaixo, a meio do oceano. Quando tu olhas para trás para o período democrático, vês algum grande estadista? Vejo. Houve mais do que um até. O período democrático teve grandes estadistas. Teve o Sá Carneiro, que morreu muito cedo e da forma dramática como morreu. Eu não lhe chamo acidente, chamo-lhe atentado. Chamo-lhe atentado porque li muito sobre a matéria. Mário Soares foi o homem que nos trouxe a Europa. Portanto, o Sá Carneiro morreu muito depressa, muito cedo. Foi importante o trabalho do Ramalhianos na estabilização para que isto que saímos de um obscurantismo para entrarmos noutro, apesar de cantarem loas, não é? E portanto isso foi importante. A tua simpatia pelo rigor militar também aí a funcionar. Foi importante nessa altura, sabes? Eu fui fã do Otelo. Eu acho que todas aquelas pessoas, o Otelo no fundo era a popstar da Revolução, quer dizer, depois perdeu-se, infelizmente perdeu-se, mas obviamente aqueles homens conseguiram, com poucos mais, e Salgueiro Maia, não é? E Salgueiro Maia, o tal que sai de Santarém com as balas contadas e vem tomar a capital, e tem ali um diálogo. Se o diálogo dele tivesse falhado, eu não sei se tínhamos tido a vitória no 25 de Abril, lá com o senhor de cavalaria, não é? De cavalaria. Neste disco há uma versão de Povo que Lavas no Rio, de Amália, um poema de Pedro Homem de Melo, que tinha sido editada, creio que no álbum, um álbum de homenagem à Amália, Com Que Voz. E é uma canção em que, a dada altura, soltas efetivamente a voz, em jeito de grito, sem medo e sem reservas. Há ali alguma catarse? Tu estás a cantar uma canção especial, que te corre nas veias de outra maneira? Sabes que eu não sou muito do fado, tenho que ser sincero, aliás, sempre disse isso e não vou dizer outra coisa. Mas gosto de alguns fados. E esse fado, na minha casa só havia esse fado. Meu pai era fã da Amália, portanto havia discos constantes, António de Matos,
uma série de sujeitos daquele tempo. Mas este fado tinha alguma coisa. E quando a Antena 1 me convidou para fazer uma versão, eu arrisquei muito, porque o Povo Claves no Rio é um bocado a alma. A alma, isto é um lugar, como dizer-se, é uma alma nacional. Mas ela há, a voz da Amália é qualquer coisa. Fora do mero contexto humano. A Amália tem ali qualquer coisa que não se imita, apesar de todas as grandes fadistas que nós temos. E que gravita acima do solo, não é? De alguma maneira. Acho que sim. Eu tive uma experiência uma vez com a Amália, ela viu-me gravar e eu não sabia. Fiquei completamente... Aqui em Paços de Arcos. No estúdio, e depois também havia a versão do Variações. E eu, quando pensei nisso, eu meti-me num grande sarilho. E não sei, não quero, nem posso imitar nem a Amália, nem o Variações, e então trouxe isto para a minha área musical, mas fiquei ali no meio caminho. E agora estou-me a lembrar de uma coisa, sabes que o Pedro Almeida era um poeta mal visto porque era do antigamente, não é? Mas o poema é fantástico, não é? Quer dizer, não vamos... É tal história. Isto é uma censura às vezes de tesoura. Eu venho do tempo em que havia censura de tesoura e portanto agora não me apetece tesouras em lado nenhum. Este é um grande poema. As ideias do senhor não me interessam. O poema é fantástico. Isto pode parecer um bocado blag, pode parecer um bocado conversa da treta. Mas sabes que eu senti qualquer coisa quando pus essa voz cá fora. Senti-me qualquer coisa. É um toque. Há um toque que veio. O que é? Não sei. Descobriste que tinhas essa voz? Não, eu sou um tenor. Só que canto rock. Pois. Eu sabia que tinha esta voz, mas nunca a tinha utilizado. Pronto, é só isso. Nos OHF, naturalmente, na minha parte a solo, só isso. Em 2021, o espaço público, ainda para mais tendo nós passado por um período prolongado de afastamento dos espaços públicos, passa cada vez mais pelas redes sociais, que é também um espaço onde até um vídeo de gatinhos amorosos acaba 5 minutos depois por resvalar para uma troca de insultos. Qualquer coisa, parece que estamos programados para qualquer que seja o tema de conversa, 5 minutos depois andarmos à porrada, não é? É verdade. Como é que vês este paradigma? Estamos definitivamente condenados à falta de concórdia? Mas isso somos nós. Então, claro, não é o meio, é o próprio emissor. Não foi o general que levou para Roma aquele relatório em que dizia: não se governam nem se sabem governar. E quando em cativeiro ainda lutam uns contra os outros. Mas isto acontece hoje em dia. Lá está a velha história da nação. Nós somos a mais velha nação do mundo, com fronteiras fixas há mais de 1000 anos, não é? Há mais de 1000 anos, não é? Ainda a Europa andava à procura de fronteiras. Ainda hoje se discutem fronteiras na Europa e nós temos uma fronteira consolidada e uma língua. E, no entanto, nós adoramos isso. Porque é que o futebol neste momento nos divide? Aliás, eu que sou do futebol, gosto do futebol, sou do Benfica, como toda a gente sabe, escrevi um hino e várias canções sobre o Benfica. Parece adivinhar as perguntas que vêm a seguir. Não, mas eu só te quero dizer uma coisa, há uma frase... Não, eu não vou tocar nisso. Isso deixo para ti. Eu só quero dizer uma coisa que é... E digo muitas vezes isto em palco. Primeiro só canto as minhas canções em festas do meu clube. Não canto no resto, não divido as pessoas. Claro. E eu costumo dizer, se o futebol serve para nos dividir, não serve para nada. O futebol era festa. Eu vinha para o Estádio Nacional ver um jogo de futebol. Benfica-Porto, Benfica-Sporting, por exemplo. E havia uma festa debaixo daquelas árvores, toda a gente a petiscar. Ninguém se insultava. Essa história dos insultos nas redes sociais é das coisas mais vergonhosas. Por exemplo, os comentários nos jornais, não é? Nos jornais, nos digitais, que é uma coisa horrorosa, quer dizer, não é? Pessoas ali, quer dizer, como se aquilo fosse o quê? É o triunfo da vida. Tu pensas que nestas circunstâncias, falaste há pouco da forma como cantar uma canção sobre um clube de futebol pode causar um efeito de divisão, achas que neste 2021 polarizado terias conseguido gravar um tema de apoio ao Benfica como fizeste no final dos anos 90 sem temer efeitos secundários? Eu podia ter gravado, mas provavelmente haveriam efeitos secundários, porque infelizmente o futebol foi descambando como o grande debate nacional. O grande debate nacional é o futebol, quer dizer, o futebol dentro das condicionantes que nós temos. Felizmente, nós estamos aqui numa casa onde existem programas com cabeça, tronco e membros, e os comentadores têm educação. Uma coisa fantástica, não é? Educação. Mas há programas em televisão em que é bom não ter educação. Então, mas já nem há tabernas.
Antigamente não havia quer dizer, na província não há umas tabernazinhas, mas se calhar nem na província se fala assim como é em certos programas de televisão. Ora, perante este universo futeboleiro, era arriscado, não tenho minhas dúvidas, Luís, fazer neste momento uma canção que eu me fiz em 99. Tu ouves algumas bocas quando tu vais tocar ao Porto, há sempre alguém certamente que se lembra disso, não é? Ou estás a tocar para os teus? Não, eles costumam dizer uma coisa que é assim: ele é um bom rapaz, só tem um defeito. Eu disse, não tenho defeito nenhum, tenho uma qualidade, a minha uma diferença. Sabes que na canção, bora lá, eu digo isso: saí vermelho do sul, cheguei Mouro ao norte. Para um olho azul não há melhor sorte. Portanto, criei a ironia suficiente para dizer assim: acabou, meus amigos, acabou. Olha, já estamos a falar de futebol. No dia em que estamos a gravar vai haver um derby. Um derby não é um derby. Um derby é quando é da mesma cidade, não é? É um clássico. É um clássico, exatamente. Vai haver um clássico. Uma vez disse derby, corrigiram-me e nunca mais me esqueci. Mas agora ia caindo no mesmo sarilho. Um clássico. Benfica Futebol Clube do Porto. Este foi o primeiro campeonato disputado integralmente sem público, mas não se pode dizer, aliás, como já falámos, que o ambiente em torno dele tenha sido muito diferente do habitual, não é? Havia aquele disco do Gil Scott-Heron que diz que a revolução vai passar na televisão. Eu acho que qualquer coisa de futebol acaba sempre a passar na televisão e a discussão vai passar por aí. Isto está a ter todo o drama do costume, para o bem e para o mal. Como é que estás a ver este final de prova enquanto pessoa interessada e parte interessada, neste caso, como adepto que és do Benfica e ainda com aspirações a qualquer coisinha? Acho que o Benfica tem sido eu ia dizer flop, mas é muito forte, não é? O Benfica foi a falha do campeonato, quer dizer, gastou imenso dinheiro. Exatamente, em relação ao investimento. Acredito que efetivamente o Covid fez muito mal à nossa equipa, nomeadamente eu estou-me a lembrar do Sanchez, o Núñez, não é Sanchez, é Núñez. Como é que é? Erwin Núñez. E ele ainda não consegue. Darwin, perdão, não é Erwin, é Darwin, exatamente. Ele não consegue ainda ser aquele sujeito que nós conhecíamos antes da Covid. Agora, a grande surpresa ao Sporting, sobretudo, há uma coisa que eu tiro o chapéu ao Sporting, e portanto, porque eu sou desportista também, além do Benfica, sou desportista, que é fazer isto com português e com miúdos. Ok, tem lá 2 ou 3 estrangeiros bons, tem lá um sujeito atrás que é o Coates, que é o mais velho e toma conta da miudagem, digamos assim. Depois de épocas em que parecia praticamente acabado. Sim. Isto. Há condições que às vezes quando se reúnem parecem que operam um milagre. O Ruben Amorim é fantástico e aliás a forma como ele fala depois dos jogos e antes dos jogos, logo aí eu gosto. Depois temos o Porto. O Porto, curiosamente, eu tenho uma opinião para os meus amigos do Porto, já lhes disse isto, e é assim: o Porto sem o Sérgio Conceição era uma equipa vulgar. Com o Sérgio Conceição luta para ser campeão. Desculpem lá, mas não vejo mais do que isso. O Porto passou por uma série de anos em que não pôde investir porque estava obrigado Exatamente. Com as regras e continua, creio eu, a não gastar muito dinheiro. E sim, de facto, o Sérgio Conceição consegue reunir ali. É ele que no fundo, eu não digo que leva a equipa às costas. Ele é bom a motivar e a treinar naturalmente. Agora tem excessos também de linguagem e de atitude, não vale a pena. E se calhar, como o Mourinho, tem também em cada equipa uma espécie de prazo de validade, entre aspas, que é a certa altura, se calhar, já não tem equipa. Não sei se é o caso do Conceição, já não tem equipa com ele, por acaso acho que tem, no caso do Porto. Mas pronto, já se diz que não irá renovar. Bem, mas este programa também não é sobre futebol, agora de repente parecia que estava. É um assunto que me interessa também, é verdade. Qualquer dia temos que fazer um podcast sobre futebol. Terá necessidade de outros voos, naturalmente. Passando agora para coisas francamente mais sérias, há alguns anos relataste em livro uma situação grave que se passou contigo ao longo de uma década, ao longo de 10 anos. Foste perseguido por uma fã, uma mulher que te limitou os passos. O tribunal deu-te razão, num caso peregrino, digamos assim, pioneiro. Um artigo do Expresso que eu li, chama-te inclusive o paciente zero do stalking em Portugal. Que feridas é que isto ainda te deixa? Ou conseguiste, ao fechar juridicamente, chamemos-lhe assim o caso, fechar também as feridas que esta situação te causou? Não, Luís, não consegues. É que, como a pandemia, nós vamos estar, quando isto voltar a abrir, a sério, totalmente, nós vamos ter que dar passinhos para reaprender uma série de coisas. Obviamente que há stress pós-traumático, e está definido, não é? E sobretudo há coisas que ficam em nós. Eu sou mais solitário ainda. Eu já era solitário.
ainda sou mais solitário, sou uma pessoa fechada. Em conversa, eu abro-me. Mas eu não ando na rua para falar com as pessoas. Vêm a falar comigo e eu respondo com toda a simpatia. Quer dizer, não tenho problemas desse nível. Mas alguma coisa ficou cá. E ficou cá o distanciamento. E ficou cá, por exemplo, uma pessoa aborda-me na rua ou aborda-me no Facebook. Aí tenho que fazer primeiro uma avaliação. Porquê? Porque o stalking é uma situação que portanto, não estava na altura definida. Eu tive que estudar muito, tive que trabalhar muito durante o processo e depois para escrever esse livro, que no fundo é um manual quase de sobrevivência. Quase não mesmo. Aprende-se uma série de coisas e aprende-se sobretudo a respeitar a tua individualidade e até a liberdade de tudo à tua volta. Porque, por exemplo, eu nunca respondi, eu nunca passei para a agressão, para a resposta agressiva. Se eu tivesse agredido a pessoa, eu era neste momento também um violador, um agressor. E, portanto, muitas vezes dou conselhos às pessoas que me abordam, às vezes de uma forma, quase sempre hoje em dia, de uma forma encapotada no Facebook, por exemplo. Olha, desculpa, eu tenho este problema. Homens e mulheres. E a indicação que eu lhes dou é assim: neste momento recorram e sempre às autoridades. Não façam resposta. Tentem arranjar testemunhas. É fundamental. Porque o processo precisa de testemunhas. É em tribunal. E, portanto, há uma série de conselhos que eu dou. Só por isso, isto está cá. E eu digo que eu fiz não sei quantas sessões. Eu cheguei a ir à Sorbonne falar sobre este livro. Tive um debate muito interessante na Sorbonne, em várias universidades portuguesas, bibliotecas, auditóriozinhos, tudo. Fiz tudo o que era possível. Mas sabes que cada vez que eu falava sobre isto saía cansadíssimo. Porque estava a recuperar tudo, a reviver. Isso cansava-me, não é? Portanto, isso está cá. Mesmo que exista, digamos, numa espécie de limbo, talvez, ele de vez em quando vem ao de cima. Há alguma componente de estranheza que sentiste por seres homem e estares a passar por isto? Então não. Isto aconteceu, a primeira abordagem é no final de 2003. Mas de uma forma simpática, fã e, pronto, cordial e tal. Depois aquilo tomou vários graus de agressão. E há uma altura em que, sei lá, o que é que se podia passar aqui? O que é que estava a acontecer aqui à minha volta? Eu não sabia o que é que se estava a passar. Eu até ter descoberto que havia um código de conduta do FBI americano, até ter descoberto o símbolo, a síndrome do Dr. Claire Humboldt, um psicólogo francês, psiquiatra. Explica-nos o que é, se puderes. É uma série de situações pelas quais eu passava. Por exemplo, tu estares a ser vigiado constantemente e ser-te oferecido como... Olha, eu estou aqui hoje. Por exemplo, eu ia a uma loja, eu vou às lojas FNAC, mas havia uma em Almada, eu estava a gravar em Paço de Arcos, saía, atravessava a ponte, nunca chegava a horas certas, chegava à loja, ia comprar uns discos e a senhora estava lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois tinha um café um dia corrigido. E tu não sabias que isso estava já codificado em documento? Eu achava que era demais. Sim. Quer dizer, sim. Uma vez, daqui a um mês outra vez, agora uma semana inteira era demais. Depois ia para a costa, para um sítio, para um cafezinho, aliás uma sala de chá inglesa, porque é mesmo o senhor é inglês e portanto fez ali uma sala de chá britânica. Eu gostava daquilo, o ambiente. Eu ia sempre lá depois do ensaio, na hora morta, 6 horas, 6:30, até a hora de jantar, e vinha para casa. Ia para lá corrigir as minhas letras, os poemas. Eu estava a escrever uma ópera, gravámos uma ópera rock, e me começou a aparecer. Mas aquilo é uma casa que ou és de lá, da Caparica, e conheces, ou não vais lá, porque não sabes onde é que aquilo fica. E são essas coisas que tu começas a perceber. E depois tu ires passear com o cão e de repente começas a ver o carro ali. Tu vais ao banco e o carro está à esquina. Tu vais à estação dos Correios e o carro está a vigiar-te. E depois anda a 10 km a hora atrás de ti, porque tu vais andar no passeio de um sítio para o outro. E disse, bem, isto não pode ser, não é? Há uma série de situações. Por exemplo, as prendas. Sabes que eu recebi, eu tenho 2 caixotes com prendas que recebi. E quando eu descodifiquei tudo isto, nomeadamente a síndrome do Dr. Claire Humboldt, e aproximei-me digamos, daquilo que é a forma de procedimento das características do FBI, só me faltou ser uma coisa, foi raptado. Tu receberes um presente contra a tua vontade é stalking, dentro daquilo que é. Atenção, os americanos. Dentro de um quadro de uma série de ocorrências. Exatamente. Sim. Claro que há pessoas que me dão prendas, não dão-me uma prenda. Sim. Então, isto, eu gosto muito de si e tal. Tudo bem, perfeito. Mas aquilo era constante.
era consecutivo, do género. Tu tens que perceber isto. Por exemplo... E a prenda transforma-se numa agressão, não é? Insuportável. Tu começaste a ser submetido a uma vontade externa. Eu disse várias vezes nas minhas entrevistas, portanto, nós estamos a falar de uma pessoa que começou a ler entrevistas minhas naquelas revistazinhas dos anos 80, quando o rock português apareceu. E há uma altura em que eu digo, eu sou de formação francófona, mesmo na faculdade, depois fui fazer estudos literários clássicos, e eu gosto muito de Léo Ferré. Léo Ferré, portanto, dos anos 70. Aliás, eu até costumo dizer que o Léo Ferré cantava aquilo que o José Afonso não podia cantar, porque a censura não percebia para francês, não é? E então era fácil. O Léo Ferré é uma das minhas referências, um bom declamador, é um homem, um diseur, como nós lhe chamamos. Sabes que eu tenho a obra toda eu tinha na altura 3 discos do Léo Ferré. Eu agora tenho a obra toda. Tenho a obra toda em CD, tenho a obra toda em livro musical, em DVD. Porque mandou isso tudo. Sabes que eu nunca vi num DVD, nunca ouvi um CD, nem nunca abri um livro. Só abri um livro para folhear e fazer notificação para o Ministério Público. Portanto, isto era o meu universo de submissão. Porque amor é uma coisa, amor é vontade de 2. Amor não é vontade de um a obrigar o outro. Ao longo deste processo também pensaste, ou concluíste, ou prendeste até a forma como, porque maioritariamente estes casos acontecem com mulheres, isto é, as vítimas normalmente... Eu não te respondi a isso, eu vou-te responder a isso. A maior parte das vezes são mulheres, também te colocaste na cabeça, ou seja, percebeste aí melhor o que é que as mulheres que passam por isto acabam por sentir? Olha, claro que sim. E a maior parte das pessoas que me pedem ajuda são mulheres. Mas há um programa feito aqui na SIC muito, muito bom. Aliás, que eu rejeitei. Foi logo a seguir à primeira decisão, à primeira condenação, mas que não tinha transitado em julgado, portanto não era definitiva. E a grande reportagem quis fazer um programa. E eu não queria. Eu estava tão farto, tão farto das sessões em tribunal, tão farto das mentiras, tão farto. Estavas a ver o mesmo filme todos os dias Não, eu estava farto, queria parar. Aliás, porque eu tive 2 julgamentos sobre a mesma causa, porque o Ministério Público resolveu partir o processo em 2, porque era muito extenso. Não fui eu. O processo é mas foi partido em 2 partes. E, portanto, eu não tinha sido marcado o segundo julgamento, eu queria esquecer um bocado disso. E a produtora, não sei, já não me lembro quem, ligou-me e disse, pá, António, vamos ter aqui um grande cuidado. E, claro, obviamente a grande reportagem tem um nível superior na nossa televisão. E eu disse, ok, então vamos fazer isso. No programa aparecia eu, outro homem e uma senhora. A senhora nunca deu a cara e a voz estava distorcida. Ainda hoje tinha medo. O homem não deu a cara, só se ouvia a voz. O único que deu a cara e a voz fui eu, até porque era público, já não. Eu não tinha medo, aliás, eu era um bocado o exemplo da situação. E, portanto, isto revela uma coisa, tu vê bem o que é o medo. O medo que ainda fica. Na altura também, as esquadras de polícia não tinham a indicação que hoje existe, e isto felizmente aconteceu depois do caso que me tocou. Podia não ter sido comigo, mas pronto, eu preferia não ser exemplo. Mas pronto, aconteceu uma coisa que foi as esquadras de polícia e até a lei de 2015, a lei anémica que foi aprovada na Assembleia Final antes das eleições em 2015. Eu digo anémica porque é uma leizinha, devia ser uma leizona mais dura, mais séria. Não, no caso de Tóquio não pode haver recurso a multas, não há. É retirar a situação da vítima. O que é que acontece? No meio disto tudo há uma forma comezinha de fazer as coisas, porreirinha de fazer as coisas, se me permitem as palavras, e isto é tudo diferente, é tudo completamente diferente. É sério, isto é sério. Eu era um homem, aquilo que eu não te respondi há bocado. Sabes quando é que eu senti isso? Uma vez estava a jantar na Costa com uma amiga, que mais tarde veio ser minha namorada, e ela estava ali ao lado. É um incómodo constante. Eu não podia na altura desligar o meu telemóvel porque a minha mãe estava muito doente e eu tinha que ter o meu telemóvel para alguma situação de emergência. Meu irmão estava fora do país, há uma coisa que acontecesse, eu tinha que socorrê-la. A mãe vivia sozinha. E o que é que acontece? Nós tínhamos um restaurante, eu tinha para aí 50 mensagens, 150 chamadas. Isto era assim. Eu não conseguia jantar, eu não conseguia fazer nada de normal. E digo à minha amiga, olha, tu importas-te de ir comigo? Eu vou apresentar queixas, tu podes ser minha testemunha? Sou. Tinha uma testemunha comigo, por isso é que eu digo sempre às pessoas, às vítimas, arranjem uma testemunhas.
E quando vou à procura da esquadra da GNR da minha área de residência, que é, neste caso é na Sobredo, eu vivo na freguesia da Charneca, mas é na Sobredo, eu não sabia muito bem onde é que era aquilo. Sabia mais ou menos que era lá por trás do Intermarché, mas não sabia muito bem aonde. E a senhora foi atrás de mim a fazer todos os disparates possíveis e imaginários, tentar-me passar pela esquerda, pela direita, sinais de máximos atrás de mim, etc. E há uma altura em que eu pergunto, eu estava mais ou menos no sítio, e está um senhor à janela a fumar, noite, e eu paro o carro e disse: olha, desculpa, onde é que é a esquadra da GNR? Diz: vira já aí à esquerda, é à sua direita. Eu estava para aí a 50 metros da esquadra, mas não sabia. Chego lá, paro o carro, uma escadaria, e quando eu começo a subir a escada, disse: pá, eu sou um homem e vou-me queixar de uma mulher. O que é que estes tipos vão pensar de mim? Olha este caramelo, vem aqui. É um pensamento Marialva. Tu sabes que há um pensamento português Marialva, machista, não é? Obviamente que subi as escadas e apresentei primeiro. É aí que começa o processo. O que é que dirás a quem instintivamente reage a casos de denúncias de abusos emocionais, morais, sexuais? Reage dizendo que sem nomes não vale ou que as vítimas só querem aparecer? Porque é isso que temos assistido também ultimamente. No Me Too português. Olha, eu espero bem que não seja uma procura de mais fama. Nós entramos numa fase da nossa sociedade há uns tempos, não é? Em que as pessoas adoram conhecer a cor das cuequinhas da pessoa ao lado. Posso falar assim? Não posso? Podes, claro. Isto é um podcast do Blitz, não é? É. E do Expresso, cuidado. E do Expresso também. Claro, o Blitz é do Expresso. Mas não, para dizer que as pessoas gostam de aparecer por qualquer motivo, sabes? Eu divorciei-me, casei-me, namorei, desnamorei, e não houve uma comunicação. Eu escondi isso tudo. Isto não é matéria. Matéria são estes discos, os livros que edito, os concertos que faço, não é? E portanto eu espero que não seja isso uma perseguição bacoca no sentido de mais divulgação. Agora, se existe efetivamente casos graves, como eu li, não é? Já li, Sofia Arruda e mais uma outra senhora jornalista que apresentou também uma queixa, e já indicando um nome, que se averigou. Mas isso é um caso de justiça, é um caso. Como eu disse, no caso de stalking que me tocou, isto é para ser tratado na justiça. Nasceste nos anos 50 do século XX, num Portugal onde a relação de poder entre homens e mulheres era enormemente desequilibrada. O facto de teres filhas ensinou-te algo sobre as mulheres que a primeira educação mais antiga não te ensinou? Sim, como já disse, né, nesta entrevista, eu fui um pai que dei liberdade de escolha. Obviamente, fui conselheiro. Muitas vezes conselheiro a pedido delas. Ainda hoje isso acontece, mas não, a liberdade. Isto não foi uma coisa pensada, mas foi uma coisa natural. Para mim, o 25 de Abril foi liberdade e dignidade. Ora, se tu aceitas dessa forma e é aí que te levas a tua vida, eu não posso escrever canções em que falo disto e depois da minha vida privada são um taralhoco, não é? Sou o inverso, quer dizer, isto não tem lógica nem razão de ser, e portanto eu deixei que as minhas filhas escolhessem a sua liberdade. Os tempos alteraram-se muito. Eu sou do tempo em que a libertação da mulher, em maio de 68, era não usar sutiãs. Queimavam-se os sutiãs. Não sei se já leste sobre isto, claro, não sim. Tens essa idade, mas sabes que é que eu estou a falar, não é? Sim. E portanto, isto foi tudo sendo construído. As mulheres portuguesas, antes do 25 de Abril, para saírem para os estrangeiras casadas, tinham que ter uma assinatura e autorização do marido. E não votavam. Aliás, também aquilo não eram votações. Aquilo era uma espécie de uma procissão a fingir que havia uma votação. Mas isto era o estado, digamos, da saúde feminina social em Portugal. Ao longo desta conversa, repara, não falámos praticamente dos UHF, o que faz sentido tendo em conta que o disco a solo que acaba de sair. O UHF para ti em 2021 é um hábito que despirias com facilidade ou esse cabedal já ninguém te tira? Não, é a minha causa, é a minha razão de ser. Eu sou dos UHF desde a fundação. Tu és o UHF de alguma maneira, não é? Porque enquanto em termos de escrita sou. Não, os UHF são mais do que eu, naturalmente. Mas se imaginássemos os UHF enquanto uma casa que
sobre a qual se abatem várias intempéries ao longo dos tempos, a trave mestra que és tu, o vento nunca a mandou abaixo, não é? Não, sabes que às vezes eu não gosto muito de usar as estrelas nos ombros, que de certa forma já mereço, não é? Mas há uma coisa que eu há dias estava a verificar, eu estou a ver aqui umas folhas. Sabes que o Zogueff revolucionaram a música portuguesa de uma forma muito concreta, e às vezes as pessoas não percebem isso e parece que misturam tudo e mais alguma coisa. Não é verdade. E agora vou provar por números que a matemática é fantástica. Eu sou sou de letras, mas sou bom matemático. Era muito boa matemática, melhor dizendo assim. Em 1980, quando eu registrei a canção Cavalos de Corrida na SPA, sabes que cada canção tem direito a um número, na altura chamava-se mecanográfico, não é? Hoje é, obviamente, um indicador digital. E os Cavalos de Corrida receberam em 1980 o número 2085. Foram de tal forma importantes que, passado cerca de 5 meses, em 1981, eu faço o registro da Rua do Carmo. E sabes qual é o número da Rua do Carmo? 33.328. O que é que nós impulsionámos? Uma indústria, uma revolução musical. Eu gosto muito das pessoas que foram os cantautores de antes do 25 de Abril e muito importantes depois do 25 de Abril. José Afonso, Zé Mário, Sérgio, Adriano, alguns deles meus amigos, outros com quem convivi, Vitorino, sei lá, Zé Jorge, Letria, por aí fora. Mas, pós 25 de Abril, eles adormeceram musicalmente. Houve uma altura em que, ok, era ação direta na rua, nas fábricas, nas manifestações, tudo e mais alguma coisa. Mas não gravavam discos, nem escreviam canções. E quando gravaram alguns discos eram tristes. Alguns, isto deve-se dizer, não se deve meter debaixo do... não, há coisas que não podes dizer. Isto é censura, não é? Porque há amigos meus, ideologicamente radicais, que dizem que eu não posso dizer isto. Posso. Isto aconteceu, eu estava lá. E, portanto, houve uma revolução. E a revolução foi esta. Sabes, por exemplo, qual é o número atribuído à canção Sou Benfica em 1999? 593.229. Isto chama-se revolução musical. Isto chama-se indústria. E é aí que os UHF estão. Isto eu só descobri há 8 dias. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar nas linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. Vou pôr a mala no porão, saborear a primavera, não me espere na estação. Um dia disse uma andorinha, filha, o mundo gira. Acabamos nesta conversa por falar sobre alguns dos temas mais relevantes da atualidade, pelo que vamos diretamente para o momento do posto emissor em que abordamos o que andamos nós, jornalistas da Blitz e do Expresso, a fazer. Vou deixar agora o António respirar um bocadinho. Na revista do Expresso, de dia 7 de maio, será publicada a primeira entrevista com Ana Moura, depois de a fadista ter anunciado a saída da sua editora de sempre e da estrutura de management que a apoiava. É uma nova etapa da carreira em que as raízes africanas ajudam a expandir o seu fado e trazem de volta uma artista com sede de desconhecido, também orgulhosa de uma história de vida que galgou fronteiras. Não é um passo em frente, é um salto em frente. Esta longa entrevista para ler no Expresso vai ser publicada e estará disponível já a partir de dia 7. Falamos agora no posto emissor sobre álbuns palpitantes. Trago-vos os Altin Gun,
Eu tive que aprender a dizer isto. Isto é uma expressão turca que em português quer dizer algo como Dias Dourados. Eles são autores de um dos discos mais viciantes de 2021. É uma banda numerosa, sediada em Amsterdão, nos Países Baixos. Eles decidiram explorar ritmos tradicionais turcos, mas num registro que pode variar entre o rock psicadélico, o funk, inclusive é a synth-pop, portanto a pop mais pop sintetizada, traduzindo para português, e o resultado tem um groove irrecusável dos anos 70 e 80, consoante se a coisa é mais funk ou mais sintética. Especialmente neste álbum de 2021, é o terceiro, salvo erro, chamado YOL, que sucede a algumas investidas mais próximas do rock. Parece um bocado confuso mas é um confuso em bom e não tem nada a ver com o que poderíamos denominar de músicas do mundo. Ganha um apelo, para mim, que vai para além disso. Um apelo de dança descarada em sem vergonha, para o dia em que podemos dançar descarada e desavergonhadamente. Espero que seja em breve. António, tem passado alguma coisa nova pelos teus ouvidos? Nova, antiga? Falaste-nos há pouco dos discos dos Love, mas... Não, mas isso foi porque me faltavam. Na altura em que eles saíram eu não tinha dinheiro para os comprar. Não, por acaso ainda tive um LP em vinil desse tempo. Por acaso um dia apanha sol e ficou assim um bocado Foi o Forever Changes? Foi. Mudou, lá está. A mudança aí foi por operação do E o som. Jimi Hendrix, quando chegou, e o Arthur Lee conviveu com ele. Aquilo devia ser mais droga do que estúdio, mas fizeram coisas bonitas. Eu vi, infelizmente, o Arthur Lee não acabou bem. Eu vi um dos últimos concertos dele no Festival de Benicàssim, em Espanha, em 2005, creio eu. Ele estava, na altura, triste ou abalado pela morte, curiosamente, do Rick James, portanto, que tinha ocorrido um dia antes ou 2 dias antes. E foi triste. Ele tinha uma boa banda, tocava com ele, gente mais jovem, mas a presença dele estava em eclipse, portanto, e também não muito tempo depois acabou por falecer. Ele teve uma história difícil, né? Esteve preso durante anos. O caso também não muito transparente, mas pronto. Na América prende-se primeiro e pergunta-se depois. Exatamente. Take me when I'm really ready. I fell, now I'm up again and steady. I was born without a dime. Oh yeah, the losing card. All I ever had was a body in time. Oh yeah. Sobre concertos próximos já podemos felizmente falar. No dia 7, os Gifts apresentam-se no Campo Pequeno em Lisboa, como parte integrante da série de espetáculos Santa Casa Portugal ao vivo. No mesmo dia, Samuel Lúria dará no Porto, no Auditório CUP, o segundo de 2 concertos em formato acústico. No dia 8, os Black Mamba, que venceram o Festival da Canção e vão representar Portugal no Festival da Eurovisão neste mês de maio, sobem ao palco do Campo Pequeno em Lisboa. No mesmo dia, Coimbra vai receber mais um concerto teste piloto com Anakin, Twist Connection, Birds Are Indie e Portuguese Pedro na Praça da Canção. Obter estudos clínicos que permitam o aumento das lotações das salas de espetáculos e a viabilidade dos grandes eventos, como os festivais ou as festas das cidades, é o objetivo deste evento. A lotação é de 1000 pessoas em pé, serão divididas em grupos de 250. Todas elas deverão efetuar previamente, no mesmo dia, um teste à Covid-19 que apresente um resultado naturalmente negativo. Que lavas no rio e talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Estamos prestes a chegar ao fim do posto emissor número 59. Quero desde já agradecer ao nosso convidado António Manuel Ribeiro por estes longos e prazenteiros minutos de conversa. Eu sou o Luís Guerra, foi um prazer estar deste lado. A edição multimédia do podcast da Blitz esteve a cargo do sempre atento João Luís Amorim. Obrigado, João. A música de abertura e encerramento, como é hábito, também saiu das cordas da guitarra de Legendary Tigerman. Claro que não nos vamos embora sem perguntar ao António o que é que nos trouxe para o nosso habitual momento de leitura final. Um poema que é uma canção deste disco, deste meu terceiro disco a solo. Chama-se Um Moura de Outrora.
O Moura ousou invocar a história. Um homem soltou para acabar a obra. Mulher infiel é menos mulher. Na Bíblia o fel que merece beber. O Moura juiz de seu pedestal processa o país como um vendaval. Tomemos de aviso esta atrapalhada. Juiz sem juízo não serve para nada. Todo homem sério tem penico sob a cama para mijar o critério antes de tomar a dama. Guardá-la no armário feliz a qualquer hora, contrato precário que o machismo aprova. Se não fosse de chorar a origem do poema, podíamos alongar esta triste cantilena. Fiquemos por aqui, ficamos entre nós. A força de um juiz não cala a nossa voz.